A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à oração da noite para juntos glorificar, adorar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meu querido, minha querida irmã, já vai chegando e deixando seu like para nos ajudar. Amém? No mais, a palavra de Deus, meus queridos, aqui no livro de segundo, pegue a sua Bíblia, por gentileza, abra ela, no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 1, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Enquanto você está abrindo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome, invocamos a tua presença sobre nós, manifesta a tua glória e o teu poder, repreendendo todo o mal, cobre-nos com teu sangue e manifesta a tua glória sobre nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus queridos, meus amados. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 6, está escrito da seguinte maneira: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Meus amados, esse texto aqui, você certamente já deve ter ouvido falar sobre ele. Não uma ou duas, mas muitas vezes, várias vezes. Já deve ter lido também, porque ele é um texto maravilhoso, aonde vai falar a respeito do milagre, aonde o azeite foi multiplicado. E estamos vendo aqui no texto uma mulher que está nesse momento viúva, devido, endividada, e estava passando por um processo de perda. E agora os credores vieram em sua casa com a intenção de cobrar essa dívida. Ela não tem mais para como pagar nenhum dos credores. Então veio a intenção de ele querer o quê? Um deles querer levar o seu filho. E a verdade é que ela vai procurar o profeta para que Eliseu venha e traga a solução daquilo que ela precisa. E ela diz que o marido dela servia a ele durante muito tempo como profeta. Porém, agora veio o credor e ela está ela aí com essa dívida. O que o profeta vai orientar é perguntar o que é que ela tem em casa. Ela responde: A tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Ele vai mandar ela pegar muitos vasos emprestados, procurar vários tipos de vasos, e assim pegar esse pouco de azeite, os filhos para colocar todos dentro de casa e derramar essa botija de azeite sobre os vasos. Ela vai fazer isso. Ela vai pegar muitos vasos emprestados. Depois de pegar muitos vasos, ela entra na casa, fecha a porta de casa, derrama azeite sobre os vasos e diz o texto que o azeite vai praticamente se multiplicar. Porque enquanto, queridos, existem os vasos que ela pegou no meio dos seus vizinhos,
o azeite vai se multiplicar e vai encher todos os vasos, de modo que depois o próprio profeta vai dizer para ela: agora pega o azeite e paga a sua dívida, e você e teu filho vivem do resto. Existem algumas aplicações dentro desse texto que são muito pertinentes para a nossa vida, para a nossa história de milagre, que essa mulher está vivendo aqui também, junto com seu filho, junto com essa dívida que ela está passando. E a palavra é que o profeta liberou para ela. A primeira aplicação interessante que eu vejo está aqui no texto, quando a própria Bíblia diz que o profeta pergunta para ela: declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Repare na expressão do texto, quando ela fala: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Veja bem, ela tem alguma coisa, ela tem uma botija de azeite, só que ela usa a expressão tua serva não tem nada, para dizer que aquilo que ela tem não é suficiente para resolver o problema que ela precisa. Por isso que a expressão que ela usa é: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, na verdade, ela tem alguma coisa. O que ela tem? Azeite. Só que aquilo que ela tem, ela não considera suficiente para resolver o seu problema. Por isso que a maneira como o profeta se expressa para ela é dizer: vai, pega esse azeite que você tem, procura vários vasos emprestados, vai para a tua casa e derrama esse azeite que você tem sobre outros vasos. Perceba, ela tem alguma coisa dentro de casa. Ela tem azeite. Ela tem apenas uma pequena botija de azeite. Só que aquilo que ela tem, na concepção dela, não é suficiente para resolver o seu problema. E o profeta vai usar aquele pouco de azeite para liberar uma palavra sobre ela e fazer com que o milagre aconteça. Porque, na verdade, o pouco que ela tinha iria se transformar em algo que supriria toda a necessidade que ela tinha. O azeite serviria para suprir toda a necessidade que ela precisava. Então, ela tem alguma coisa, mas ela não valoriza aquilo que tem. É pequeno, é pouco, mas é suficiente para o milagre acontecer. Você sabe que às vezes nós também fazemos isso? Às vezes nós temos o costume de menosprezar as coisas que Deus coloca sobre a nossa vida. Não porque nós queremos menosprezar, mas é porque quando nós olhamos para a dívida que temos, quando nós olhamos para o problema que temos, quando nós olhamos para as situações, circunstâncias da vida que estamos, naquilo que a gente está inserido ali, aquilo que temos acaba não sendo suficiente para resolver o problema. É como essa mulher, ela só tem um pouco de azeite que não serviria praticamente para nada. Por isso que ela usa essa expressão, mas na verdade o pouco que ela tem é suficiente para Deus fazer um milagre acontecer. Glorifique a Deus aí, declara aí, glória a Deus. Uma mão do tamanho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, choveu sobre a terra inteira. Lembra quando o profeta disse: sobe e veja se vai chover. Aí o jovem moço disse para o profeta: olha, eu vejo apenas uma pequena nuvem. Só que ela é do tamanho da mão de um homem, é pequenininha. Aí o profeta diz: avisa que vai chover sobre a terra. Por quê? Porque a nuvem, ela era até pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas ela choveu sobre um território inteiro. Por quê? Porque Deus, ele sabe, meu irmão, ele tem sabedoria. Deus sabe usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus é capaz de usar coisas que nós não damos valor, de usar coisas que nós desprezamos pela aparência.
e Deus faz delas um milagre acontecer. Deus usa coisas pequenas para surpreender coisas grandes. Quem é que está aí que não é um milagre nas mãos de Deus e que antes olhavam para você e diziam que você nunca que você ia dar para boa coisa? Olha aí você aí. Deus fez de você uma coisa gloriosa, abençoada, está aí ouvindo a palavra de Deus e crescendo no entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor confunde a vida de muitos. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria, a loucura de Deus, ela é maior do que a sabedoria dos homens. Por isso que Deus confunde, e Ele confunde aqueles que são, para confundir aqueles que não são. Ou melhor, pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele confunde. Por quê? Porque é Deus de surpresa, porque é Deus de coisas grandes, que pode usar coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. Eu estou vendo no texto uma mulher que tem uma pequena botija de azeite, que ela não dá muito valor, que é pequeno para ela, e que o problema dela é maior do que aquilo que ela tem. Só que o problema na mão dela não pode resolver nada. O azeite na mão dela não pode resolver nada. Porque um pequeno azeite, então aquilo que ela tem na mão dela não resolve nada. Mas se ela pegar aquele pouco de azeite que ela tem e ela colocar na mão de Deus, Deus tem o poder de multiplicar. Talvez aquilo que você tem seja muito pequeno, muito pouco e não tem poder de resolver nada na sua vida. Mas se você pegar o pouco que você tem, colocar na mão de Deus, Deus tem o poder de resolver. Talvez você está aí olhando para certas situações da sua vida e está dizendo, eu não tenho condições de resolver esse problema. Mas se você pegar esse problema e colocar na mão de Deus, você vai ver o que Ele pode fazer. Deus, o teu Deus, Ele é capaz de usar azeite, uma pequena botija de azeite, algo pequeno para fazer coisa grande, coisas grandes. E Deus é capaz, meu irmão, minha irmã, de multiplicar aquilo que você tem. Essa mulher, ela tem alguma coisa, mas na concepção dela é nada. Não, peraí. Ela tem alguma coisa, mas para ela não é nada. Ela tem, só que ela não está valorizando aquilo que tem. Cuidado. Às vezes você fica desprezando algo que é pequeno na sua vida, que na verdade Deus pode usar para fazer coisas grandes. Cuidado. Você ficar ajudando as coisas, julgando as coisas pela aparência, dizendo que é pequeno demais, que não vai resolver o seu problema, que não pode suprir sua necessidade. Cuidado. Você ficar apenas colocando os teus olhos na aparência. Porque, de repente, Deus pode usar as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus, Ele pode usar as coisas que não são para confundir as coisas que são. Porque o azeite na mão dessa mulher não servia para nada. Mas se ela colocar o azeite na mão de Deus, Ele vai resolver. Um cajado na mão de Moisés, como um homem, não serviria para nada. Mas um cajado na mão de Deus tem poder de fazer muita coisa. Moisés só teve força para abrir o mar, porque quem abriu o mar não foi Moisés, foi o próprio Deus. Eu estou dizendo para você pegar aquilo que você tem e colocar na mão de Deus. Coloque os teus filhos na mão de Deus. Coloque o seu pai na mão de Deus. Coloca a sua mãe na mão de Deus. Coloca o seu casamento na mão de Deus. Coloca a sua família na mão de Deus. Coloca esse trabalho ou ambiente de trabalho nas mãos de Deus. Coloque a necessidade que você precisa de uma porta aberta nas mãos de Deus. Coloque os teus investimentos na mão de Deus. Coloque os teus recursos na mão de Deus. Que ainda que você passe por um momento de escassez, Deus, Ele é capaz de usar aquilo que você tem como pouco para fazer coisas grandes. Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, ou seja, um pouco
de azeite. Aí ele diz, então você vai sair no meio dos teus vizinhos e vai pegar vasos emprestados. Não pegue poucos, pegue muitos. Quantos certamente você pode pegar? Por quê? Porque há uma palavra profética para que ela pegue aqueles vasos e através dos vasos vazios ela iria receber a providência que ela precisava. Perceba, o profeta não mandou para ela vasos cheios de azeite. O profeta pediu para que ela pegasse vasos vazios. Você consegue entender que Deus só pode encher você de azeite se você reconhecer que o seu estado está vazio? Por isso é que o profeta pede vasos vazios. Porque não se enche vasos cheios, só se enche vasos vazios. Enquanto você não reconhecer que você precisa de Deus, que você depende de Deus, que você precisa de socorro de Deus, que você depende da graça de Deus, não tem como você ficar cheio. Enquanto você se acha autossuficiente, enquanto você se acha que você pode resolver os seus problemas, que você é dono de todas as coisas, você não vai poder experimentar o sobrenatural. Você precisa se esvaziar para que Deus venha te ungir. Depois, o profeta diz que depois que você pegar os vasos, você vai para tua casa e fecha a porta da tua casa, juntamente com os seus filhos. Perceba aqui no texto, porque isso aqui é muito interessante. E o texto afirma que ela vai pegar vasos e vai para dentro da sua casa. Ele não disse quantos vasos, ele só falou, saia e pegue muitos vasos. Não pegue poucos, pegue muitos vasos. Por quê? Porque o milagre vai acontecer de acordo com a dimensão de fé que essa mulher tem. Então, se ela trouxer poucos vasos, ela vai receber pouco azeite. Se ela trouxer alguns vasos, ela vai receber alguns azeites. Mas se ela trouxer muitos vasos e encher a casa de vasos, a quantidade de vasos que ela vai levar, vai descer azeite sobre a casa dela. Existem coisas, meus irmãos, para aí, olhe para mim. Existem coisas que vão acontecer na sua vida mediante a sua fé. Mediante o fato de você crer. Enquanto você não colocar perspectiva nas coisas de Deus e não tiver fé para que certas coisas aconteçam, você não vai viver um milagre na sua vida. Me perdoe. A palavra que o profeta estava liberando para ela também estava condicionada à fé dessa mulher. Você precisa crer que a quantidade de vasos que ela levasse para casa seria a quantidade de azeite que ela encheria. Se você tiver fé, se você acreditar, se você colocar a tua expectativa em Deus, enquanto você tiver fé, você vai ver o azeite dele jorrando sobre a tua casa, suprindo a tua necessidade, resolvendo os seus problemas. Existem coisas que ainda não aconteceram, porque a tua fé ainda não foi ativada. Está na hora de você ativar a sua fé. Está na hora de você colocar a tua fé em prática. Até porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Você precisa exercitar a sua fé. Acreditar que Deus tem coisas grandes e pode fazer coisas grandes em cima daquilo que você tem. Talvez tenha você só tem um pouco de azeite jogado aí nessa casa, que você não valoriza mais. Alguma coisa que você não dá mais valor e que Deus pode usar para fazer coisas grandes sobre a sua vida. Deus disse, e o profeta disse para aquela mulher, você vai pegar os vasos, vai levar para sua casa, vai fechar a porta da sua casa. Olha que interessante. Antes da multiplicação de azeite acontecer, ela teve que fechar a porta da casa dela e o azeite só foi multiplicado depois que a porta foi fechada. Enquanto você não decidir fechar algumas portas na sua vida, você não vai viver milagre. Como é que você quer viver milagres se tem muitas brechas dentro da sua vida? Como é que você vai viver um milagre se você está deixando muitas portas abertas?
As portas precisam fechar. Você sabe quais são as portas? Você sabe quais são as legalidades que estão sendo aí entregues para o que o inimigo entre na sua vida? Para que o milagre aconteça, você precisa fechar algumas portas. Às vezes vai ser necessário você abrir mão de algumas amizades, abrir mão de alguns colegas, abrir mão de certos relacionamentos, abrir mão de certos ambientes, para que essas portas estejam fechadas. Se você não fechar a porta, você não vai viver um milagre na sua vida. Segundo, você precisa fechar a porta. Por quê? Porque o milagre que Deus vai fazer é para pessoas que estão dentro dessa casa. E não para as pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão fora da casa. Não. Quem estiver do lado de fora não vai ter autoridade para ver as coisas que estão acontecendo do lado de dentro. Porque o que Deus vai fazer é para essa mãe e o filho. Deus não vai fazer um milagre para as pessoas de fora verem no momento. Quem vai ver o processo do milagre acontecer são as pessoas que estão dentro daquela casa. A viúva com seu filho, são eles que vão ver. Então você precisa entender que existem portas que precisam ser fechadas. Porque nem todo mundo que está fora precisa olhar para as coisas que vão acontecer dentro. Nem todo mundo que está do lado de fora vai gostar das coisas que estão acontecendo dentro. Nem todo mundo que está do lado de fora vai torcer para ver as coisas que estão acontecendo dentro. Então você tem que fechar a porta. Fecha a porta. Tampa a brecha. Às vezes é você que está falando demais. Às vezes é você que está usando a língua demais. Às vezes é a tua língua que está trazendo problemas para a tua vida. Às vezes os problemas que estão acontecendo são resultado das coisas que você mesmo está falando. Porque você não fechou a porta. Porque você não fechou a janela. E quem está de fora está vendo o que está acontecendo dentro da casa. Às vezes não é o próprio diabo que está dizendo o que está acontecendo com a tua vida. Às vezes é você que entra aí nas redes sociais e expõe a tua vida. Que entra no Instagram e expõe a tua vida. Que entra nas redes sociais e fica falando das derrotas que está vivendo. Dos problemas que você está vivendo. E você precisa entender que nem todo mundo que está do lado de fora quer o teu bem. Nem todo mundo que está do lado de fora quer ver o milagre acontecer. Então fecha a porta. Porque o milagre vai acontecer. Primeiro, dentro da casa. Não tem outro lugar. O primeiro lugar que vai acontecer é dentro da tua casa. Então aproveita que essa palavra está sendo semeada no teu coração. Testifica ela. Escreve aí nos comentários. Diga aí, pede a sua oração. Diga que vai fechar a porta, declara aí, eu vou fechar a porta. Profetiza para a tua vida e escreve no comentário, eu vou viver a multiplicação de azeite. Eu decido tampar a brecha. A partir de hoje eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma nova história. Mas só Deus vai ter milagre para dentro da tua casa. Se você decidir fechar a porta, quando ela fechou a porta, ela vai pegar o pouco de azeite que ela tinha e vai começar a colocar sobre os vasos. E o azeite vai multiplicar. Na medida que você faz, na medida que você obedece a palavra que Deus liberou para a tua vida, a palavra que o profeta já disse para você, vai fazer. Você vai fazer, você começa a viver então o milagre. Tampe as brechas. Feche a porta, porque o teu milagre vai começar de dentro para fora. Deus não vai fazer de fora para dentro, não. Vai fazer de dentro para fora. Quem estiver lá dentro dessa casa vai ver os sinais de Deus sendo manifestados sobre a sua vida. Você crê nisso? Creia, receba e tome posse. Declara aí, eu creio, essa palavra foi para mim. Para quantos foi essa palavra? Para quem recebeu essa palavra? Quem entendeu? Com quem Deus falou? Diga aí, Deus falou comigo. Glória a Deus. Vamos orar? Quero te convidar neste momento para entrarmos em oração. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai Celestial, Deus Santo, louvado, exaltado e agradecido é o teu santo nome.
Exaltamos a ti, Senhor, porque tu és Deus digno de toda honra, glória, louvor, majestade. Sem ti não somos nada, mas contigo somos mais do que vencedores. Entro na tua presença, apresentando as nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, transgressões, delitos, falhas, erros, Senhor. Nos perdoa, nos ajuda a liberar perdão, nos cobre com teu sangue, o sangue puro, o sangue carmesim, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que o diabo não suporta, o sangue que foi derramado quando o Senhor suou grandes gotas de sangue, nos dando ali vitória sobre sentimentos ruins, emoções negativas, nos dando vitória sobre tristeza, depressão, nervosismo, ansiedade, amargura, que toda e qualquer doença, meu Pai, que este homem, esta mulher que chegou aqui enfermo, ou está fazendo pedidos de oração por pessoas que estão doentes, que o Senhor vá lá, que o Senhor toque do alto da cabeça à planta dos pés, toque na pele, carne, nervos, ossos, articulações, ó Pai, sangue, que o Senhor traga saúde e cura, aleluia, pelo poder do teu sangue, abençoa, cura este homem, esta mulher, dessa doença degenerativa, dessa doença que a ciência não tem explicação, não tem diagnóstico, dessa doença, meu Pai, que é uma doença, meu Pai, que para eles, ó Pai, é algo que muito difícil de se resolver, só tem paliativo. Então toca no câncer, no nódulo, no cisto, no mioma, no caroço, nas células cancerígenas, ó Pai, nas feridas, ó Pai, cancerígenas, no sangue, toca para se curar, toca para operar o milagre, é milagre que estamos pedindo, assim como o Senhor fez milagre, ó Pai, na vida desta mulher, multiplicando o azeite. Eu te peço, ó Pai, multiplica a saúde da vida do corpo dessa pessoa, multiplica a saúde mental, multiplica a união desta família, multiplica o relacionamento amigável na vida desta pessoa, multiplica, ó Pai, a união familiar, multiplica, ó Pai, a restauração do casamento, multiplica, ó Pai, o tempo de bênçãos, ó Pai, a chuva de bênçãos, ainda que venha como a chuva do tamanho da mão de um homem, que venha derramar de chuvas abundantes de vitória, de bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Multiplica as finanças, a contabilidade financeira, multiplica a vida espiritual, o benefício, a aposentadoria também, Senhor. Multiplica o ministério, Pai, alarga as tendas, almas se rendam aos teus pés. Multiplica, Pai, a quantidade de almas, ó Pai, libertas, salvas, convertidas, transformadas aqui neste canal. Multiplica, Pai, a edificação das nossas vidas, multiplica a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre nós. Cura, Senhor, repreende o mal, todo levante de Satanás, toda atuação das trevas, que o Senhor repreenda, toda inclinação, toda tendência pecaminosa, tudo que estiver nesta família seja destruído pelo poder que há no teu nome e no teu sangue. Manifesta a tua glória, meu Pai, repreende, coloca nojo, ânsia de vômito aos familiares, de perto e de longe, que estão envolvidos em vício e pecados sexuais. Senhor, em nome de Jesus, liberta, meu Pai, esta família, liberta este homem, liberta este jovem, liberta esta mulher, liberta, meu Pai, da promiscuidade, liberta, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, entra com providência, ajuda esta mulher, ajuda este homem a tapar as brechas, a fechar as portas, fechar as janelas, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus poderoso, visita a vida sentimental, amorosa, repreende as aves imundas, o Senhor repreenda toda ave impura, toda ave detestável, enviada contra a vida dele, contra a vida dela, como diz Apocalipse 18, nós temos o domínio, meu Deus, sobre as aves impuras do ar, porque ali no Salmo 8 nos fala sobre isso, que toda ave imunda enviada contra a vida deste homem, desta mulher, cai em uma armadilha, Senhor. Eu amarro e repreendo toda abutre espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, na vida do meu irmão, da minha irmã, como diz Isaías 34, amarra, meu Deus, os animais noturnos, os monstros da noite, que trabalham contra este homem, esta mulher, aleluia, como diz Isaías 34, amarra, meu Deus, e repreende o cormorão, o pelicano, de operar contra a vida dele, a vida dela, como diz Isaías 34, Senhor Deus, amarra e repreende o caravão, Pai, de operar contra a vida dessa pessoa, repreende todo abutre enviado contra a vida dele, Senhor, repreende toda a águia demoníaca, todo falcão enviado contra a vida. Eu ordeno que os seus ninhos sejam destruídos em nome de Jesus, como diz ali em Jó 39. Eu oro para que as aves impuras sejam engaioladas, ó Pai, seja amarrado e repreendido pelo Senhor. Qualquer pássaro impuro que tente se aninhar na vida do meu irmão, da minha irmã, expulsa, meu Pai, todas as aves perdidas de seus ninhos, ó Pai, que está atacando este casamento. Que a tua presença, ó Pai, leve toda a
ave imunda para longe, ó Pai, desta família. Destrua toda ave do céu que opera contra o trabalho dessa pessoa. Que todos os pássaros fujam e voem para longe e com a tua repreensão, Senhor. Aleluia, na vida do meu irmão. Que esta minha irmã ande no caminho da sabedoria, que nenhuma ave conhece, Senhor. Não teremos medo, Senhor, do terror da noite, e repreendo todo pássaro da noite que tenta visitar a vida desta pessoa. Não seja companheiro, meu Deus, aleluia, não permita que este meu irmão, minha irmã, seja companheiro das corujas. Ao contrário, que eles venham ser companheiro, ó Pai, das aves, ó Pai, dos céus, da águia, Senhor. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo que ele, a sua casa, ela e a sua família servirão ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus queridos, amém, meus amados, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado a todos vocês, gratidão a todos os inscritos, intercessores, membros, apoiadores, colaboradores, mantenedores, ofertantes. Muito obrigado por sua audiência também. Que Deus abençoe a todos, multiplique na sua vida. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho, a palavra a todos e compartilha nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, beijo instalado no seu coração, amo todos vocês e até o próximo vídeo!